Eu sou John Seidenstricker Neto, professor do curso de Administração e Ciências Econômicas e recentemente nomeado coordenador do Núcleo de Pesquisas em Qualidade de Vida. Eu fui pedido que fizesse uma apresentação a respeito dos fatores sociais para o painel PESTEL-C e gostaria de fazer essa apresentação focando principalmente nos aspectos sociodemográficos e a partir deles traçar algumas relações com a cultura e valores e também alguns desafios e oportunidades para o Mackenzie. Como pode ser visto na pirâmide de 2010, em 2010 a população do Brasil alcançou 190 milhões de pessoas com uma estrutura etária que difere da pirâmide clássica que o Brasil tinha na década de 50. Uma base larga com muitas crianças e jovens e um cume estreito com poucos idosos e uma taxa de crescimento anual de quase 3% e uma esperança de vida pouco acima dos 50 anos. A pirâmide de 2010 revela profundas mudanças demográficas, há uma participação menor de crianças e jovens, um significativo envelhecimento da população e uma taxa de crescimento anual de 1,17 ao ano e uma esperança de vida próxima dos 75 anos. Essas mudanças na dinâmica demográfica são decorrentes da transição demográfica que o país atravessou e continuará nas próximas décadas, podendo ser claramente vistas pela comparação das projeções populacionais para o período de 1980 a 2050. Em 1980, a população do Brasil era de 119 milhões de habitantes, passou para 195 em 2010 e em 2030 vai chegar a 223, alcançando 226 milhões em 2050. A transição demográfica é caracterizada pela queda da fecundidade e da mortalidade. Ela é decorrente, em grande medida, da modernização do país, envolvendo aspectos econômicos, sociais e culturais. Quanto à fecundidade, passa-se de um regime com elevado número de nascimentos por mulher para um outro com patamares relativamente baixos. Para o Brasil, a taxa de fecundidade total passou de 6,28 em 1960 para 4,35 em 1980, chegando a 1,87 em 2010. Para 2030, estima-se uma taxa de fecundidade total de 1,51, bem abaixo da taxa de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. Esta taxa é 4 vezes menor que a taxa de fecundidade total de 1960. Essa queda de fecundidade ocorreu de forma acentuada em todas as regiões do país, atingindo uma convergência de patamares anteriormente bastante diferentes. O papel da educação, em especial para as mulheres, e dos meios de comunicação, com destaque para a TV, são apontados como dois dos fatores decisivos para essa mudança no comportamento reprodutivo do país. A fecundidade de mulheres com ensino superior completo é próxima a 1, representando 1/3 da taxa de fecundidade das mulheres sem instrução e com ensino fundamental incompleto. Quanto à mortalidade, a mudança no Brasil também foi expressiva, passando-se de patamares também elevados para outros mais baixos. No Brasil, houve uma significativa queda da mortalidade entre 1940 e 1960, com a melhoria no controle das doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Essa queda continuou nas décadas seguintes, mas ainda persistem os diferenciais regionais, estaduais, bastante distintos, decorrentes das variações em termos dos fatores socioeconômicos e ambientais, do acesso a saneamento básico e da disponibilidade de assistência médica. Mesmo assim, houve uma melhoria significativa no perfil da mortalidade, que foi traduzido no aumento da esperança de vida. Mesmo com as condições bem menos favoráveis nas regiões Norte e Nordeste, a expectativa de vida para o Brasil passou dos 63 anos em 1980 para 74 anos em 2010 e deverá atingir os 80 anos em 2050. Apesar dos ganhos, a esperança de vida poderia ser bem mais alta, não fosse o impacto das mortes por causas externas, principalmente homicídios e acidentes, principalmente entre jovens e jovens adultos. O mapa da violência liberado pelo IPEA neste ano mostra que os níveis de violência no país são comparáveis aos de uma guerra civil. As mudanças na fecundidade e mortalidade tiveram impactos significativos na estrutura etária. O grupo de 0 a 14 anos, que era de 52 milhões ou 30,4% em 2000, passará para 39 milhões ou 17,6% em 2030.
Já o grupo de 15 a 29 anos, de 50 milhões em 2000, passará para 47 milhões em 2030. A população trabalhadora de 30 a 39 anos, a população adulta, de 59 milhões irá para 95,4 milhões em 2030, mas um dos dados mais significativos dessa transição é que a população de 65 anos e mais, que representava 9,7 milhões em 2000, ou seja, 5,6%, passará para menos de 30 milhões em 2030, mas representará 13,4% da população total. Ainda temos para o que chamamos de janela de oportunidade, que terminará em 2030, com uma razão de dependência já igual à de 2000, mas com peso bem maior dos idosos. Essa janela só representará um ganho com a incorporação da população economicamente ativa ao mercado de trabalho, o que é um desafio presente. Desde 1980, a taxa de crescimento dos domicílios é maior que da população. Grupos domésticos são cada vez menores, com destaque para o crescimento dos domicílios com 1 e 2 habitantes, enquanto há uma queda dos domicílios com 4 habitantes ou mais. Em 2010, havia 3,19 habitantes por domicílio, enquanto que, em 1960, esse número representava 5,19. Os arranjos domiciliares não só mudaram em termos do número de pessoas por domicílio. A própria composição desses domicílios também mudou bastante. A família nuclear ou casal se manteve acima dos 50%, mas teve uma queda. O destaque é para os DINCs, ou duplo ingresso e nenhuma criança. Famílias que passaram de pouco mais de 6,6% para 12,1%. Outro destaque também, as famílias monoparentais, que, de uma maneira geral, atingiram 10,5%, tendo um grande destaque para as mulheres, que são já um representativo número dos chefes de domicílio. Em termos econômicos, um dos dados mais expressivos é o relativo à taxa de pobreza. Em 25 anos, cortamos em quase a metade os domicílios na linha de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza, passando de 12,2 milhões em 1992 para 6,4 milhões em 2014. Há ainda muita gente nessa condição baixa em termos de renda e de condições de vida, pois isso representa mais de 25 milhões de pessoas na linha de pobreza e destes 10 milhões na linha de extrema pobreza. Esses dados socioeconômicos e demográficos apresentados até aqui têm algumas implicações importantes do ponto de vista de valores e da cultura, onde que nós estamos inseridos. Um primeiro aspecto é com relação aos elementos mais individuais. As mudanças na estrutura familiar e no grupo doméstico revelam um ethos individualista bastante expressivo e, ao mesmo tempo, uma valorização da autonomia, valorização da realização pessoal e projetos de vida de curto prazo. Se a transição demográfica primeira teve um papel fundamental em pensar a qualidade de vida dos filhos, a segunda transição demográfica, hoje com mudança da estrutura etária e dos arranjos domiciliares, volta-se muito mais para o projeto dos próprios adultos. Do ponto de vista mais macro, esses dados também têm uma implicação bastante grande. Primeiro, a sociedade hoje em dia é uma sociedade em rede, uma conexão muito forte, onde que os elementos territoriais escalares são bastante distintos do que nós tínhamos até algumas décadas passadas. Ao mesmo tempo, essa sociedade está cada vez mais conformada a uma sociedade líquida, fragmentada, onde esses projetos individuais e de curto prazo são muito mais presentes e onde as utopias ou os sonhos de mais longo prazo estão cada vez mais restritos. Uma geração que demonstra claramente essas mudanças e se torna um desafio presente é a geração Z. Nativos digitais, eles têm uma nova percepção com relação à própria formação do conhecimento e como ele é adquirido e se tornam justamente um desafio para pensarmos novas formas de ensino. Os desafios e oportunidades que estão colocados para nós dentro desse quadro socioeconômico é bastante grande. Em termos de desafios, poderíamos mencionar
do ponto de vista das mudanças demográficas, as gerações menores, os arranjos familiares diversos e a longevidade, que cada vez mais é expressiva. Do ponto de vista da redução da pobreza, ela se torna ainda uma questão em aberto. Por um lado, tivemos uma grande melhoria nos últimos 25 anos. Por outro, as próprias condições econômicas e da crise momentânea colocam questões mais sérias do ponto de vista da sua continuidade a médio prazo. Do ponto de vista mais geral, a sociedade em rede e as interconexões criadas também nos colocam alguns desafios e oportunidades a serem enfrentados. Em termos de oportunidades, cabe repensar os serviços e abordagens para atender as famílias do nosso sistema, né? São famílias menores, algumas delas têm os seus filhos em idade mais avançada e algumas delas terão arranjos bastante distintos do que os até tradicionalmente encontrar presentes na nossa sociedade. Repensar e direcionar os cursos também é uma preocupação que deve estar no horizonte. A participação da mulher é cada vez maior e a sua participação em termos dos cursos superiores é significativa. Isso abre uma série de perspectivas em termos de novos cursos, engajamento das mulheres em áreas tradicionalmente masculinas e, ao mesmo tempo, um olhar para as novas profissões do futuro. A formação de gerações também é um desafio e oportunidade. Com a queda da pobreza, as oportunidades aumentaram para gerações que pela primeira vez estão tendo a oportunidade de ter um curso superior. Em termos de oportunidades, temos a formação de novas gerações. A queda da pobreza abriu uma série de novas oportunidades para gerações e famílias que até então nunca tinham tido a oportunidade de chegar ao curso superior. Isso deverá continuar se continuarmos experimentando uma melhoria dos níveis da distribuição de renda e da mobilidade social. Mas, ao mesmo tempo, também, essa estagnação da queda da pobreza pode significar novas oportunidades para grupos já que têm uma formação muito sólida, né? Finalmente, do ponto de vista da sociedade em rede, isso coloca algumas oportunidades em termos de posicionamento e visibilidade para o Mackenzie. A internacionalização é uma marca e cada vez mais será uma tônica das novas décadas. Ao mesmo tempo, as novas conformações de formação de conhecimento, de transmissão desse conhecimento, colocam a interação, a cooperação e o compartilhamento nos diversos níveis como sendo a tônica para se avançar cada vez mais em termos de melhoria das condições sociais e econômicas da população. Esses desafios e oportunidades são novas em alguns sentidos, mas ao mesmo tempo também são um redirecionamento de trilhas já percorridas. Estamos aqui diante de algumas novas questões, mas ao mesmo tempo também da oportunidade de avançarmos no legado que o Mackenzie já deixou até aqui e poderá ainda mais maximizar e fazer a diferença na vida de milhares de pessoas que nós temos servido ao longo desses últimos anos.